Muito bem, galera. Muito prazer, meu nome é Marco Ramone. Eu vou estar acompanhando vocês aqui na unidade de História. Eu sou professor formado na Universidade Federal de Uberlândia em 2017 e eu vou tentar aqui passar para vocês uma linha do tempo completa da história, desde lá da pré-história até os nossos dias atuais. Como que vai ser a minha linha de raciocínio? A minha grande linha de raciocínio vai ser a gente entender desde os primórdios como que a sociedade se projetou, como que a sociedade foi virando aquilo que ela é hoje, né? Coisas assim como as interações sociais, a questão econômica, a questão cultural, a questão política. Então, a minha tentativa vai ser trazer a origem disso na antiguidade, na Idade Média, na Idade Moderna, em suma, no passado, trazer isso para a gente ter uma compreensão de como que isso reverbera. Em resumo, eu vou tentar fazer, o meu esforço vai ser fazer vocês entenderem por que estudar história é necessário. Não apenas como um hobby, ou pior ainda, estudar a história como se fossem frases feitas. Como, por exemplo, esse slide aqui. A gente estuda história para não repetir os erros do passado. Quem é como eu, que iniciou os seus estudos nos anos 90, né, no jardim de infância, ensino fundamental, ouviu muito essa justificativa. E até hoje, alguns professores de história mais antigos, eles usam essa justificativa. Mas realmente, será que a gente só estuda história para ver assim, o Hitler, na década de 30 do século 20, ele cometeu alguns erros que levou a história à guerra, e eu, Marco, na cidade de Uberlândia, não vou cometer esse mesmo erro? Pelo amor de Deus, isso não faz o menor sentido. Isso é uma historinha absurda. Isso é uma frase feita, uma frase de impacto que não tem embasamento científico nenhum, certo? Então, a gente tem dois usos muito complicados para a história hoje que está basicamente quase que matando o seu estudo nos dias de hoje, principalmente matando o interesse das crianças e dos adolescentes nesse assunto, não é? O primeiro é exatamente esse que eu estou falando, que é uma justificativa muito fútil, muito ridícula, para a gente não repetir os erros do passado. Isso é tão sem sentido que é só ver o interesse que as pessoas no geral têm em história hoje. O segundo uso, muito complicado, é um uso estritamente político. Muitas pessoas usam a história, o ensino de história, o estudo de história, com justificativas políticas. E isso faz com que muitos fatos no passado eles sejam distorcidos a fim de dar embasamento para esse uso político. Porque é uma coisa muito interessante sobre a lógica, sobre a racionalidade, sobre o conhecimento científico no geral, é que se você precisa distorcer fatos para embasar a sua tese já é absurda de cara, certo? Se você precisa ver ali, não, mas em 1500 e não sei o que, aconteceu uma coisa, você usa toda uma ferramenta retórica para distorcer a real justificativa desse fato, para embasar que eu hoje, em 2019, quero fazer tal isso. Então, esquece. A sua tese já não tem sentido. Então, esqueça isso. Se a sua tese é verdadeira, embase-se somente na realidade e você não precisa escrever livros de 300, 400 páginas ou até 1000 páginas com vários tomos, sei que vocês entendem a referência que eu estou fazendo, para justificar as suas ideias absurdas. Então, essa frase é minha, que eu acho que ela resume bem o sentido da gente estudar história hoje em dia. Eu, pelo menos, uso isso na minha vida, nas aulas que eu dou para os meus alunos em escolas regulares, e também o que eu vou tentar estar fazendo aqui nessa série, pelo Dora Escola ou pelo YouTube, orientar vocês no sentido de que estudar história é entender por que o ser humano se agrupou em sociedades, construiu cidades, impérios, em suma. Compreender o motivo do seu local e seu presente funcionarem da forma que funciona. Por que a gente tem hoje um regime de Estado democrático, de democracia representativa? Por que a gente elege os nossos representantes?
Por que que a gente fala português? Por que que a gente tem o mesmo alfabeto de grande parte da Europa, da porção mais ocidental da Ásia? A matemática, por que que ela é a mesma? A numeração, as simbologias no mundo inteiro? É basicamente entender esse tipo de coisa para a gente basicamente não falar besteira, não pensar coisa errada, para a gente entender essas coisas que a gente estuda história. E principalmente, quando alguém quiser vir falar coisa errada pra gente, quando alguém vier com ideia errada pra gente, querendo se embasar em fatos distorcidos para defender determinadas teses, a gente ter a tranquilidade, a gente ter a racionalidade, a gente ter o embasamento teórico para chegar e falar, não, isso que você está falando está errado. Isso não faz sentido. Isso é contra a natureza do ser humano. Como, por exemplo, as várias tentativas de acabar com o comércio, que é uma coisa inerente ao ser humano e que foi decisiva para o nosso desenvolvimento tecnológico, social, aumentando a expectativa de vida, aumentando a qualidade de vida, a renda bruta, não é? É para a gente, em suma, ter um embasamento para quando alguém vier com uma ideia errada. E, por favor, enquanto a gente estiver aqui nessa série, esqueçam desse negócio de não repetir os erros do passado. A minha abordagem histórica aqui no ensino com vocês vai ser estruturar o pensamento, estruturar as causas pelas quais cada sociedade é do jeito que ela é atualmente. Muito bom, é isso. Então nós vamos começar em breve a nossa série. Vou começar, obviamente, pela pré-história, passando pelos módulos ali de Idade Antiga, Idade Média, e por aí a gente vai caminhando nessa longa estrada da história. Meu nome é Marco Ramone, agradeço a atenção de vocês e até a próxima.